O novo dono do Twitter, Elon Musk, pediu para cada funcionário da rede social americana que se comprometa com dedicação extrema ao trabalho ou peça demissão. A mensagem chegou aos trabalhadores por um e-mail interno. O texto afirma que para construir um Twitter 2.0 revolucionário e triunfar no mundo cada vez mais competitivo, é preciso se entregar totalmente ao extremo. O que significa, traduzindo, trabalhar longas horas em alta intensidade. Desde que comprou a plataforma no fim de outubro, Musk já demitiu metade dos 7.500 funcionários. O magnata alertou diferentes equipes que a empresa pode ir à falência se não gerar mais lucros já nos próximos meses. Claro que toda essa instabilidade interna tem reflexos na própria rede social e também no mercado financeiro, já que há um prejuízo enorme para o Twitter desde que Musk assumiu o comando. Para a gente tentar entender como pense, o que fazer em relação à plataforma, a gente está ao vivo com o João Vitor Archegas, que é pesquisador de Direito e também de Novas Tecnologias. João, boa tarde, seja bem-vindo. Sempre é legal contar com você aqui no Conexão. Como é que tudo isso abala o Twitter, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Olha, 2 semanas atrás eu estive aqui conversando com vocês sobre aquele plano de demissão em massa no Twitter. E 2 semanas para cá, o Twitter diminuiu ainda mais, porque todo esse vai e vem no processo de tomada de decisão pelo Elon Musk acabou afastando ainda mais funcionários que acabaram optando pela demissão, mesmo aqueles que permaneceram na plataforma depois daquela demissão em massa de 2 semanas atrás. Alguns relatórios já apontam que o Twitter conta hoje com mais ou menos 1.000 funcionários ao redor do mundo. Então, a gente está falando de uma empresa que reduziu o seu efetivo de 7.500 pessoas para mais ou menos 1.000 pessoas em 2 semanas. E é uma empresa que depende de software, que depende de código para continuar funcionando. Tem uma infraestrutura técnica por trás do site, por trás do aplicativo. E conforme esses engenheiros eles vão saindo da empresa, o medo que fica, o risco que fica é justamente que o Twitter pare de funcionar porque não tem mais ninguém ali para manter aquela infraestrutura de pé. Até que ponto isso realmente vai acontecer, a gente não sabe dizer. Fato é que esse risco existe, ele é real. Mas o Twitter está passando por esse processo de transformação, assim como qualquer outra rede social. É uma empresa que depende muito de dinheiro de anunciantes, de pessoas que compram espaços publicitários, empresas que compram espaços publicitários na plataforma. E o Elon Musk agora quer transformar a empresa numa empresa que depende de uma receita de assinaturas, né? Que o próprio usuário pague para usar a plataforma. Foi isso que ele tentou fazer uma semana atrás com a assinatura do Twitter Blue, né? Para você comprar aquele check, aquele verificado ao lado do seu perfil, que trouxe uma série de problemas porque diversas pessoas estavam usando essa funcionalidade no Twitter para se passar por outras empresas. Inclusive, teve o caso muito curioso de uma pessoa que comprou esse verificado no Twitter, se passou por uma empresa que produz drogas farmacêuticas e disse que a partir de agora a insulina produzida pela empresa seria de graça, né? Que eles não iam mais cobrar pelo produto. Isso fez com que as ações da empresa despencassem, a empresa perdeu bilhões de dólares em valor de mercado e tudo isso acabou, obviamente, voltando contra a imagem do Twitter, né? A imagem do Twitter está extremamente desgastada e esse é um problema que o Elon Musk vai ter para resolver aí pelos próximos meses. João, salvo engano, o homem investiu 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Teve até uma briga. 44 bilhões é dinheiro para cachorro. Esse cidadão se deu bem em tudo que fez até agora. Nós acabamos de mostrar aqui um carro autodirigido da Tesla. Estamos falando que ele é o responsável por aquela empresa que coloca satélites e vai levar lá a cápsula para a Lua. Isso, onde o homem coloca a mão, funciona. Não fica um pouco, vamos dizer assim, curioso achar que esse cidadão vai queimar, vai botar na fogueira 44 bilhões de dólares, comprou só para botar fogo? Pois é uma situação muito curiosa mesmo, né? Você mencionou o Elon Musk, ele é responsável por várias empresas muito bem sucedidas. Você tem a Tesla, você tem a Starlink, você tem diversos outros empreendimentos onde ele tem focado vários esforços e, inclusive, nas últimas semanas ele vem dizendo que ele quer um CEO para o Twitter para que ele possa voltar a focar
nessas outras empresas, que são mais bem-sucedidas. O que parece é que ele comprou o Twitter sem um plano de negócios claro e bem estabelecido. Então, ele quer tornar o Twitter uma plataforma que depende de uma receita que vem dos próprios usuários. Só que quando você está falando de uma plataforma que os usuários já são acostumados a usar ela sem nenhum custo, você abre uma conta no Twitter sem precisar pagar por isso, você não precisa pagar pelo selo de verificação e assim por diante, é muito difícil você convencer os usuários de que agora o Twitter vai custar, por exemplo, $8, $16 ou o valor que seja. Então, é um plano de negócios um pouco esquisito, um pouco difícil de ser implementado e vem trazendo todas essas dificuldades que a gente vê nos últimos dias. E você soma isso, essa maneira de administrar a empresa um pouco ortodoxa, né, por parte do Elon Musk, falando que os usuários, os funcionários, eles precisam assinar uma carta dizendo que eles se comprometem com essa nova visão de trabalhar de madrugada, de trabalhar o dia inteiro com muita intensidade, caso contrário, pode sair pela porta da frente. Então, tudo isso vem afastando vários funcionários, inclusive pessoas que estavam no Twitter há mais de uma década, pessoas que eram consideradas dentro da empresa como funcionários muito essenciais, né? Engenheiros que mantinham a plataforma em pé. E essas pessoas estão saindo do Twitter desde quarta-feira, né, até hoje, e isso certamente vai trazer uma série de riscos estruturais para a plataforma, né? O risco é que a infraestrutura da plataforma não consiga se sustentar. Ô, João, e além, né, dessa repercussão interna dos funcionários, muitos deixando, não aceitando esse formulário, essa exigência de dedicação extrema, ontem à noite bombou uma hashtag, né, que pedia o fim do Twitter, vamos dizer assim, né? Era um dos assuntos mais ali comentados e mais quentes do Twitter. Você acredita que essa repercussão, inclusive dos usuários, é mais um abalo que pode trazer aí queda no valor da própria plataforma? Esse, na verdade, é um paradoxo muito curioso e o próprio Elon Musk vem apontando isso nos últimos dias, né? O Twitter, ele está batendo recordes, atrás de recordes de engajamento, de número de usuários ativos na plataforma. Então, as pessoas estão usando o Twitter para reclamar do próprio Twitter. Isso gera um certo paradoxo porque é uma empresa que depende desse engajamento para continuar funcionando. A grande questão agora é que talvez você não tenha uma plataforma, porque a infraestrutura está em risco. Você não tem engenheiros com experiência suficiente para manter a plataforma funcionando, evitar que certos riscos estruturais ocorram, né? Então, você tem, inclusive, notícia de que o time que é responsável por resolver problemas técnicos e estruturais de última hora. Então, por exemplo, você teve um problema no Twitter às 3 horas da manhã, você vai ligar para esse time de engenheiros que são responsáveis por situações de crise, de emergência. Esse time ele foi completamente esvaziado de quarta-feira para cá, então não tem mais ninguém trabalhando nesse time. Então, se você tiver um problema no Twitter às 3 horas da manhã, você não tem mais para quem ligar. Então, essas são algumas notícias que a gente vem recebendo. Então, tudo isso gera uma série de problemas. Então, ainda que você tenha muitos usuários e as pessoas estejam usando muito o Twitter para reclamar do próprio Twitter, o risco é que a infraestrutura da plataforma não consiga se sustentar. Então, é um verdadeiro paradoxo. O Twitter vem batendo recordes de engajamento e de usuários ativos, mas talvez não tenha a mão de obra necessária para manter a plataforma em pé. João, talvez a gente, que não estamos no centro do capitalismo mundial, estamos nos Estados Unidos, estranhamos aí algumas ações de pessoas contratadas. Tem vários casos, eu vou falar só um, né? É o caso da General Electric, que estava lá em 4º ou 5º lugar e contratou o Jack Welch. Ele reuniu todo mundo no pátio de uma das empresas e falou o seguinte: ó, nós temos 1 ano para colocar essa empresa aqui na liderança, senão todos nós estamos demitidos, inclusive ele. Sabe o que aconteceu, né? A GE foi para a liderança, né? Seria quase dizer, vamos sair da zona de conforto, gente, e vamos trabalhar. Coisa que nós não estamos muito acostumados aqui, haja vista que nós não temos grandes capitães de indústria, de empresas, como eles têm lá nos Estados Unidos.
Essa certamente é uma situação. Veja, o Twitter estava passando por uma situação de crise, o próprio Elon Musk não escondeu isso da plataforma. Como a Kelly mencionou no começo da pauta, o Elon Musk chegou para sua equipe e disse: olha, o risco de falência ele é real. Eu estou aqui para mudar as coisas, para sacudir mesmo a estrutura do Twitter e mudar a forma como a gente trabalha aqui dentro. E como ele está fazendo isso, tem demonstrado, a gente está vendo através desses resultados. Então, as pessoas estão se afastando do Twitter. Agora, a grande questão é, será que o Twitter ele vai ter a capacidade para atrair novos talentos, manter aqueles talentos que são críticos para a plataforma, continuar operando, continuar com uma infraestrutura estável, de pé, para conseguir angariar recursos, aumentar a sua receita, começar a lançar esses novos produtos como o verificado pago pelos usuários, um sistema de assinatura, enfim, isso é algo que a gente ainda não sabe se vai acontecer ou não. Certamente esse é o projeto, esse é o plano, e agora é uma questão de tempo para ver se o Elon Musk vai conseguir controlar toda essa situação, estancar a sangria, digamos assim, manter essas pessoas dentro da empresa, atrair novos talentos e lançar essas novas funcionalidades. Então, certamente, se ele conseguir fazer isso, o Twitter pode ter uma sobrevida e pode se transformar em uma plataforma promissora. Por que não? Exatamente, a gente segue acompanhando, porque a gente sabe que muitas autoridades, muitos políticos se pronunciam ali direto no Twitter, né? Muitas instituições, enfim, de pesquisa, todo mundo ali, né? Então, por isso a gente está de olho também. João, obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você e com certeza a gente se vê no futuro breve. Boa tarde. Boa tarde.